Gravação. Bom, então bom dia novamente, pessoal. Eu estava aqui falando um pouquinho sobre o primeiro exercício, né? Porque a colega comentou que estava com dificuldade de fazer exercícios da lista, então só para dar uma passada rápida por eles. Então, por exemplo, no primeiro exercício, o que ele pede, né? Para a gente encontrar aquilo que nós vimos no caso geral, né? Aula passada, comprimento do lado, perímetro, área e tal, dos polígonos regulares para n igual a 3, 4, 5, 6 e 8, se não me engano. Então, eu estou aqui fazendo o caso n igual a 3, certo? Então, no caso n igual a 3, a gente tem um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência de raio R, certo? Então, a primeira coisa que eu havia feito era, então o centro dessa circunferência vai coincidir com o centro do polígono regular. No caso de ser um triângulo equilátero, o centro do polígono é o baricentro, certo? Então, o que ocorre é que a partir desse centro, se a gente traçar os três raios, certo? A gente divide o ângulo central em três ângulos. Cada um desses ângulos mede, então, 2π sobre 3, ou 360 sobre 3, que, né, 120 graus. Quer dizer, mais geralmente, né, lembrando a aula passada, o ângulo central é 2π sobre n, 360 sobre n. Então, esse é o valor do ângulo central, é algo que nós vamos precisar saber, certo? Estamos admitindo aqui que o raio R está dado. Então, o que a gente quer buscar, primeira coisa mais importante, segunda coisa mais importante do polígono, né, é o comprimento do lado em função, então, do raio e do ângulo central. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei um desses triângulos. Vejam que quando a gente traça esses raios a partir do centro até os vértices, a gente vai encontrar N triângulos isósceles, certo? No caso aqui, 3 triângulos isósceles, cujo ângulo central é o θ sobre N, no nosso caso, 2π sobre 3. E é isósceles porque dois lados são raios. E o terceiro lado é justamente o lado do polígono, que é o lado que nós estamos buscando. Então, olhando para esse triângulo isósceles, o que eu fiz foi traçar a altura dele. Bom, enfim, porque o que a gente quer é descobrir o lado. Então, eu olho para esse triângulo, pequeno triângulo retângulo, certo? Cujo ângulo aqui é metade do ângulo central, certo? E, então, cujo cateto aqui de base é metade do lado do polígono, certo? Então, eu olho, qual que é o seno da metade do ângulo central? É o cateto oposto, que é metade do lado, dividido pela hipotenusa, que é o raio do círculo. Com isso, então, a gente deduz que o lado do polígono é 2 vezes o raio vezes o seno de metade do ângulo central, que é o que a gente tinha deduzido mais geralmente na aula passada, certo? Então, esse primeiro exercício é só literalmente colocar no lugar do n o número. No nosso caso aqui, o número é 3. Aí vocês vão fazer o mesmo para 4, 5, enfim, o que tiver lá no exercício. Nem sempre vai ser um arco notável, certo? Então, no nosso caso aqui, a gente sabe, né, que o seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Né? Professor, eu só me confundo com uma coisa boba, mas ela fica na minha cabeça e eu acabo não tendo certeza. N, o valor de N é sempre o valor dos lados ou é o valor dos ângulos? Não, N é o número de lados do polígono. Então, N é o número de lados do nosso polígono regular, que a gente chama PN. Porque às vezes ele pode ser igual ao número de ângulos, né? Não, é o número de ângulos. O polígono regular tem N lados, N ângulos. Mas a gente... Mas em determinados lugares a gente tem que saber o exato, porque se tiver que fazer alguma conta, a gente sabe que se subtrai ângulos e não lados, isso pode influenciar. Não, mas em número, eu tô falando assim, N é a quantidade de lados que o polígono tem, é a quantidade de ângulos. A medida do ângulo é 2π dividido por N, é 360. A medida do ângulo é esse valor aqui, a quantidade é N.
eu não tinha, às vezes quando ia aplicar as fórmulas, eu conseguia chegar no resultado, mas a minha dúvida era só se eu estava usando o N da forma correta, mas se a minha base de contagem era o ângulo ou se era o lado, porque sempre contando os dois dava certo nos exemplos que eu usei. Aí eu fiquei nessa dúvida, mas a professora já esclareceu, é lados sempre. Tá, isso, um polígono de N lados, né? A gente costuma falar. Então, se eu tiver 3 lados, né? Colocando 3 aqui no lugar do N, eu vou ter, bom, a medida do lado vai ser essa quantia aqui. Então, como seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, cancela esse 2 com esse 2, então o lado em função do comprimento do ângulo vai ser o quê? Vai ser R raiz de 3. Certo? Então, se o meu raio for 1, o lado do polígono vai ser raiz de 3. Se o lado for 2, o lado do polígono vai ser 2 raiz de 3. E assim por diante. Então, né? E aí, bom, o perímetro, que a gente chama de Pzinho, né? O Pzinho 3 vai ser, no nosso caso, ele é NLN, né? O perímetro de um polígono de N lados é a quantidade de lados vezes a medida do lado. Então, no nosso caso aqui, 3 raiz de 3. Certo? O apótema. Bom, o apótema é a distância do centro do polígono ao lado, né? Então, é sempre essa alturazinha aqui. Então, o apótema. Então, no nosso caso, ó, o cosseno, vou colocar aqui, o cosseno de 60, né? O cosseno de π sobre 3, metade do ângulo central, é o cateto adjacente, né, dividido pelo raio. Então, o apótema, que é o que nós queremos, A3, né, A3. O apótema do polígono de 3 lados vai ser R vezes o cosseno de π sobre 3. Bom, que a gente sabe que o cosseno de π sobre 3, o cosseno de 60 é meio. Então, aqui fica R sobre 2. Então, o apótema é metade do raio. E isso faz sentido quando a gente pensa, né, no caso do triângulo equilátero, que essa altura do triângulo equilátero, ela passa pelo baricentro numa proporção de 2 para 1, né? Essa é uma propriedade lá do lugar geométrico do triângulo equilátero. Então, de fato, faz sentido que a apótema seja metade aqui do raio, né? Já que raio mais apótema é a altura do triângulo equilátero. Então, é isso que eu quero, assim, nesse primeiro exercício, né? Que vocês escrevam explicitamente, ou seja, vocês vão substituir o N aqui na fórmula, nas fórmulas que a gente deduziu na aula passada, e achar esses valores mesmo. Vai ficar em função do raio, né? À medida que eu vou alterando o raio, eu altero aí os valores dos lados, etc. Então, é mais ou menos essa ideia, tá? Então, é trabalhar aí com essas medidas, né? Então, encontrem o triângulo isósceles, encontrem o ângulo central, e especialmente, né, metade do ângulo central, e vai vendo como é que você escreve as medidas dos lados em função desse ângulo e do raio. Essa é a filosofia para esses exercícios. No caso, eu farei o primeiro desenho e depois eu vou traçando os demais raios e aí calculando. Isso, então, isso, exato. Na então, mesma formulazinha que tá ali, né? Isso, então, ó, por exemplo, né, quando você tem deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui o caso, sei lá, de 8 lados, que é o octógono, né? Então, o octógono, um jeito simples de a gente construir é a gente pegar um quadrado, que é um objeto relativamente fácil, né, de desenhar. Vamos fazer o contrário. Vamos primeiro desenhar um círculo. Então, se eu pegar aqui um quadrado inscrito nesse círculo, tá? E aí, se eu pegar metade do caminho, que aliás, isso é uma ajuda para o exercício 2. Então, ó, vamos supor, esse é o P4, né? Quadrado. Se eu pegar aqui, ó,
esses pontos sobre o círculo, que são justamente metades desses arcos, e pegar os vértices do quadrado também, eu vou ter um octógono. Né? Um polígono regular de 8 lados. Então, aqui de azulzinho eu tenho o P8. Certo? Então, bom, o centro, né, desses dois polígonos coincide aí, claro, com o encontro das diagonais do quadrado. Então, ó, para o quadrado, o triângulo seria esse triângulo aqui. Claro, o ângulo central, nesse caso, é 90, né? Porque as diagonais do quadrado se cortam no ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho, ó, raio, meu ângulo. E aí eu vou fazer essa mesma construção, só que agora esse é o meu triângulo. Então, aqui, o apótema tá aqui, né? O A4. O lado L4 é todo esse lado. Então, se eu olhar para esse triângulo retângulo menorzinho aqui, então, este cateto mede metade do lado do quadrado, L4 sobre 2, etc. Então, esse ângulo aqui é metade do ângulo central do quadrado. Então, que seria o quê? 45 graus, π sobre 4. E aí, eu vou fazendo essas mesmas coisas nessa situação, para o quadrado, por exemplo. Para o octógono, que é o P8, ó, eu pego os raios, né, de 2 vértices consecutivos. Então, por exemplo, eu vou apagar aqui esse lado só para não nos confundir tanto. Então, no caso do quadrado, seria aquela situação ali em cima. No caso do octógono, ó, eu traço aqui estes 2 raios. Então, R, R. E veja que se eu traçar todos os raios, eu vou dividir o octógono em 8 triângulos iguais a esse. Certo? Deixa eu traçar todos os raios, incluindo esses 2 aqui, né? Mas, ó, dividir o octógono em 8 triângulos, cujo ângulo central aqui é o quê? 2π sobre 8. Certo? Então, eu tenho esse triângulo isósceles agora. Mas o que nos interessa mesmo é este triângulo retângulo aqui, né? Cujo cateto é apótema 8 aqui no caso, né? O raio tá fixo e metade aqui desse lado é o L8 sobre 2. Né? Peraí, deixa eu ver se tá aparecendo. Não apareceu. Né? Então, aqui eu tenho apótema, raio, e metade do lado, e esse catetinho aqui desse triângulo retângulo é metade do lado do octógono. E aí, vocês trabalham. Então, agora vocês têm esse ângulo aqui, ó, é metade desse, ou seja, é π sobre 8. Podem deixar indicado, não precisa escrever. No caso dos ângulos dos arcos notáveis, né, a gente tem esses valores seno, cosseno. Mas no caso de arcos não notáveis, pode deixar indicado, se for difícil. Quer dizer, pode deixar, sei lá, seno de π sobre 8, cosseno de π sobre 8, pode deixar em função desse número aí, tá? Então, essa é a ideia, né? Ó, eu vou apagar o quadrado aqui para você ver melhor o caso dos 8 triângulos, como eu tô dizendo. Apaga. Então, considere, ó, só o octógono. Então, a partir do centro, eu traço os raios. Certo? Então, isso divide, né, o meu octógono em 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos isósceles. Raio, raio. E aí, você vai trabalhar com metade, com este triângulo retângulo, que é metade de um triângulo isósceles. E achar aí as relações entre lados, etc. Tá? Essa é a filosofia desses exercícios. Todos eles. Ok? Sora, Oi. tem que achar tudo em função de letra, algebricamente, ou coloca o número? Então, você vai ficar em função do raio, né? Porque o seu raio é variável. E vai ficar em função desses números aqui, né? Isso aqui é um número.
certo? Pode deixar, por exemplo, no caso, sei lá, π sobre 4, seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, aí coloque o número, raiz de 2 sobre 2. Agora, seno de π sobre 8, dá pra gente achar em função, né, do π sobre 4, etc., mas pode deixar escrito em função, mas pode deixar assim mesmo, não tem problema. Ou π sobre 5, né, que é outra possibilidade, seno de π sobre 5. Isso aqui é um número, pode deixar indicado, tá? Tá, beleza. Pode deixar indicado, senão é ficar fazendo conta, né? Aquelas contas, como é que é? Assim, ó, do arco duplo, né? Então, quer dizer, o seno de 2α é 2 seno alfa, cosseno alfa, certo? E o cosseno de 2α é o cosseno ao quadrado. Enfim, eu sei que é possível, dá pra gente deduzir, não vou fazer isso agora, mas dá pra gente deduzir o seno alfa e o cosseno alfa em função do seno 2α, cosseno 2α. O que eu quero dizer é, por exemplo, no caso do π sobre 4, no caso do π sobre 5 ele é mais chato, realmente, porque pode deixar indicado. Mas no caso do π sobre 8, então, ó, o seno de π sobre 4, né, que é 2 vezes π sobre 8, é 2 vezes o seno de π sobre 8, vezes o cosseno de π sobre 8. E aí, né, isso aqui a gente sabe quem é. E a mesma coisa, o cosseno de π sobre 4 é o seno ao quadrado, né, é o contrário, é o cosseno ao quadrado de π sobre 8, π sobre 8 menos o seno ao quadrado de π sobre 8. Então, esse cara a gente também sabe quem é. Esses dois nós sabemos, são iguais, inclusive, né? Que é o raiz de 2 sobre 2. Então, daria para deduzir o seno e o cosseno de π sobre 8 usando essas identidades. Mas, assim, se for dar muito trabalho, deixa indicado, como no caso do π sobre 5. Tá? Porque é conta, né? O principal é encontrar uma expressão pro lado, né? E para as outras coisas, assim, pro lado e para a apótema, principalmente, né? Então, pode deixar indicado. Bom, gente, então, vamos começar, né, nossa aula. Não que já não tenhamos começado, mas... Então, é o seguinte, ó, eu fui dar uma olhadinha na questão graus radianos, né, que a aula passada deu um pouco de pano para manga, para ver, então, uma relação melhor entre eles, assim, porque a sensação que ficava de que realmente era quem começou primeiro, quem veio primeiro, né, o ovo ou a galinha, e enfim, dava uma sensação meio ruim, assim. Então, o que eu fui ver é o seguinte, olha, os babilônios, 2000 anos antes de Cristo, bem antes dos gregos, eles usavam graus para medir ângulos, e eles tinham um sistema de base 60, e eles achavam que a Terra dava uma volta em torno do Sol, ou na época o Sol em volta da Terra, enfim, achavam que um ciclo completo durava 360 dias. Oi, Solange. Se a senhora já começou a aula, sugiro que coloque gravar, tá? Já tá gravando há bastante tempo até. Tudo que eu falei aqui de antes já estava gravando. É que às vezes aparece para mim quando está sendo gravado. Ah, não, é porque eu não estou gravando pelo programa. Pela webconferência, estou usando o outro. Que aí não... Então, os babilônios, eles tinham um sistema de base 60 e acreditavam que o ciclo completo do Sol era 360 dias. Então, por isso que eles dividiam um círculo, né, um ângulo completo, em 360 graus. Certo? Então... por essa, né, ideia de que 360 dias, cada dia o Sol tinha que andar, ou a Terra, né, tinha que andar 1 grau, para ao final, né, dar a volta completa. Então, né, os babilônios, 360 graus, um ângulo cheio. Ok, e aí depois os gregos estudando, enfim, né, tentando calcular aí o comprimento de um círculo, fazer o problema da quadratura do círculo, etc. Eles viram, e isso é uma coisa que a gente viu aula passada, né, viram que essa quantidade
que é então o comprimento, né, o perímetro do círculo dividido pelo seu diâmetro, isso era sempre constante e não dependia do raio do círculo. Então, para todos os círculos, os pequenos, os grandes, essa razão aqui era constante. E a essa constante eles chamaram de π. Deram o nome de π. Tentaram de todas as formas achar um número racional que descrevesse essa constante. Nunca conseguiram. Mas, então, isso, né, essa razão do comprimento pelo diâmetro não depende do seu raio e é constante. Então, em especial, se você tiver um círculo de raio 1, certo? Então, quer dizer, o diâmetro desse círculo vale 2. Então, como é constante, isso significa que o comprimento deste arco aqui do círculo é π. Certo? Então, essa constante aqui, ela mede, né, assim, metade do comprimento de um círculo de raio 1. Então, quando os gregos perceberam isso, então era uma medida de comprimento, enquanto que graus era uma medida de ângulo. Então, num primeiro momento, eles estavam medindo coisas diferentes, certo? Então, o comprimento, π. Ok. Aí veio a ideia, que é o grande pulo do gato, que é o que costuma acontecer com boas ideias, né? Então, assim, bom, se a gente sabe que este ângulo mede 180 graus, porque o ângulo cheio mede 360, que no nosso sistema 360 graus. E eu sei que essa circunferência de raio 1, esse arco mede π, por que eu não posso pensar que esse ângulo também mede π? Então, eu já tenho π, que é uma medida de comprimento. Então, vou aproveitar essa mesma medida de comprimento e usar para equivaler, assim, ó, se 180 para 180 graus, eu tenho comprimento π. Então, vou dizer, ok, π radianos, eu vou ter um comprimento π de lado. E aí fez-se a junção, assim, que era prática, era conveniente para contas, etc., dizer, bom, então eu vou dizer que 180 graus equivale a π radianos. Então, agora o π também passou a ser uma medida de ângulo. E aí começou a ficar muito conveniente, porque o que aparecia, essa constante que aparecia dessa proporção aqui do comprimento do círculo dividido pelo seu diâmetro, foi usada para ângulos, e isso facilitou muito as contas, como nós vimos aí aula passada. Então, por isso que é especialmente útil usar radiano para calcular ângulos também. Diga, Gilberto. Sora, tu tá dizendo que eles consideraram que π era 180 porque eles pensavam que aquela razão de L sobre 2R é como se fosse uma unidade completa. Uma unidade completa que eu digo, uma volta inteira? Não. Olha, eu não sei dizer exatamente o que eles pensaram, né? Porque eu não estava lá, enfim, quando as coisas aconteceram. Então, o que aconteceu eles viram que essa proporção aqui é constante para qualquer círculo. Quer dizer, não depende do raio. E aí isso significa que quando eu tenho um círculo, em especial, né, um círculo de raio 1, então metade do perímetro desse círculo vale π, certo? E aí, bom, a gente está usando essa medida de graus para medir ângulos e π para medir comprimento. Por que a gente não pode facilitar e ter uma medida só, sei lá, sabe? Então, falaram, bom, quando eu tenho o ângulo, metade do ângulo cheio, eu tenho metade da circunferência. Então, quando eu tenho 180 graus, eu tenho um comprimento de π. Então, eu vou passar a usar, bom, esse ângulo vai ser um ângulo π. Π o quê? Não π graus, π radianos. Aí, essa coisa do π radianos, eu acho que ela é mais moderna, assim, é uma linguagem mais moderna, mas é um ângulo π. Por que não? Dizer que esse ângulo, em vez de 180, ele vale π, se o comprimento é π. Aí as duas coisas passaram a se confundir, assim, por conveniência de conta mesmo, eu acredito que tenha sido. Facilitou.
Entendi. É mais uma convenção, né? Perceber a proporção e relacionar as coisas. Saquei. E aí, tudo que facilita a vida de quem tá fazendo conta, pega. Né? Enfim, então, essa é a origem, assim, mais ou menos das coisas. Na verdade, a medida de graus antecede ao pi. Tá certo. E aí tem aquela história, né? Como é que a gente vai de um para outro? Bom, então, a gente, principalmente agora, né? Tá como escrever um ângulo em radianos, né? Porque a gente sabe escrever mais em graus. Tá mais acostumado a escrever em graus. Então, pegue o seu ângulo medido em graus, divida por 180, isso vai te dar uma proporção, né? O quanto de 180 esse ângulo ocupa, e multiplique isso por esse número π. E aí você vai obter a medida do ângulo em radianos. Né? Então, claro, e aí se for o contrário, se você quiser, eu tenho uma medida em radianos, saber quanto que é em graus, é literalmente só fazer o contrário, né? Divide o radianos por π, você vai obter a proporção e multiplique por 180. Tá? Bom, então... A professora pode dar um exemplo rápido das duas? Sim, claro. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, tanto faz, sei lá, π sobre 8. Vamos ver o π sobre 8, que apareceu há pouco tempo. Então, que ângulo é o ângulo π sobre 8? Bom, então, isso aqui seria o θ em radianos. Certo? Então, bom, qual que é esse ângulo em graus? Esse ângulo em graus, então, eu vou dividir o π sobre 8 por π, né? E multiplicar por 180. Ou, se você não quiser memorizar, usa uma regra de 3 simples, sabe? Se o π for 180, quanto vai ser, então o x estaria aqui, né? Quantos graus vai ser o π sobre 8? Né? Que é exatamente, aqui é o x, bom, esse meu x é o θ, a medida do θ em graus, né? Então, no nosso caso aqui, vai ser 1 sobre 8 vezes 180, que dá 180 dividido por 4 é 45, então aqui vai dar 22,5 graus, né? Que na verdade, como é que escreve corretamente, né? Lembra? 22 graus e 30 segundos, metade de 1 grau. Bom, 22,5 graus, vamos facilitar. Tá? Né? Que é aí o ângulo interno que a gente viu do octógono, metade do ângulo interno. Então, para o octógono, deixa eu ver se eu consigo desenhar ele assim. Certo? Então, vejam, né? Se a gente traçar algumas diagonais aqui, não todas, porque todas... Não precisa ser todas. Então, aqui está o centro da circunferência, né? Aqui estão... Pera lá. Isso. Não, tá. Não é exatamente esse, eu já vou falar qual é. Isso. Então, aqui, no octógono, esse ângulo central, ele é 2π sobre 8. Na verdade, né? Que seria o quê? 360 sobre 8, que dá 45, o dobro desse daqui. Certo? Agora, se a gente for pegar a metade desse triângulo isósceles, aqui, né, considerando então raio, apótema e metade do lado, então esse ângulo aqui é metade desse, né, então esse ângulo é o π sobre 8, que é 22,5 graus. Tá? E o ângulo central... Né, é o π sobre 4, que é o 2π sobre 8, né, que é o π sobre 4. Certo? Então, por exemplo. E aí, bom, dos arcos notáveis, né, só pra gente relembrar e se acostumar com eles. Então, os arcos notáveis, que são, bom, 0, 30, 45... 60 e 90,
certo? Então, isso em graus. Em radianos, então, claro, 0. Então, 30, bom, 30 graus. Então, 30 graus, ó, 30 graus dividido por 180 dá 1 sobre 6, vezes π, π sobre 6. 45 graus dividido por 180, então 45 graus sobre 180, 1 sobre 4 vezes π, π sobre 4. 60 dividido por 180, 1 sobre 3 vezes π, π sobre 3. 90 dividido por 180, 1 sobre 2 vezes π, π sobre 2. Certo? Então, esses são os arcos notáveis, né? Que a gente já vai voltar a falar sobre eles já, no círculo trigonométrico. Tá? Bom, então, ainda um pouco nessa ideia, justamente, né? Quando a gente tem aqui um pedaço de 180, uma parte de 180, ou uma parte do círculo, a gente tem o que a gente chama de um setor circular. Certo? Então, quais são os subconjuntos mais comuns, assim, de um círculo? Então, o primeiro é um setor circular, que é uma fatia de pizza, literalmente, assim, né? De ângulo central θ. Então, suponha que eu tenho aqui raio R. Certo? Então, esse subconjunto aqui é chamado um setor circular. E aí, aquela história, bom, qual que é a área e qual que é o comprimento aqui desse arco do círculo? Vai depender naturalmente do θ, né? E aí é uma regra de 3 simples. A gente até já usou, só tô relembrando. Então, quer dizer, se eu tiver um ângulo cheio, quer dizer, se eu tiver o ângulo 2π, se o θ for medido em radianos, né? Como π é uma medida tanto de ângulo como de comprimento, isso facilita os nossos cálculos. Então, por exemplo, se eu tiver 2π, o ângulo todo, certo? Então, o comprimento é o comprimento da circunferência, que a gente viu que é 2π vezes o raio. Então, se eu tiver um ângulo θ medido em radianos, eu vou ter o comprimento do setor circular de ângulo central θ. Então, multiplicando cruzado aqui, a gente vê que 2π vezes o comprimento tem que ser igual a 2πr vezes o θ, e o 2π desaparece, apesar de que, assim, desaparece porque é o mesmo valor, né? Mas aquelas coisas, esse 2π é um ângulo e esse 2π é um comprimento, enfim, é 2π. Então, o comprimento desse arco vai ser o raio vezes o tamanho da abertura. Certo? Então, por exemplo, vamos supor aqui, se eu tiver um θ que é 2π sobre 3. Ah, que ângulo é esse? Bom, 2π sobre 3, isso é o quê? Isso é 2/3 de π, certo? Então, eu vou ter 2/3 de 180, 120 graus. Então, qual que é o comprimento? Bom, o comprimento vai ser o do arco, né, de 120 graus. Então, o comprimento do arco, quando eu tenho 2π sobre 3, vai ser o raio vezes 2π sobre 3. Certo? Então, vejam que se a gente pensar que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, então eu estou pegando 1/3 do comprimento total da circunferência. O que faz sentido, porque esse ângulo é 1/3 do 360, do ângulo cheio. Certo? Então, por exemplo, tá mais ou menos assim, né? Se esse ângulo for 2π sobre 3, que é 1/3, vou colocar de outra cor aqui, que é 1/3 do todo, né? Então, esse comprimento
também será 1/3 do comprimento total. Certo? Que é, né, 1/3 de 2πr. Então, e para a área, é a mesma ideia. Mesma regra, uma outra regra de 3, mas a mesma ideia. Quer dizer, então, aqui foi para o comprimento. Então, para a área, se eu tiver o ângulo cheio, 2π, a minha área vai ser πr ao quadrado. Então, se eu tiver um ângulo θ, eu vou ter a área, né, do setor circular. Então, multiplicando aqui cruzado, 2π vezes a área do setor circular vai ser πr ao quadrado vezes o ângulo. Então, vai, né, desaparecer novamente o π, passo 2 dividindo para o outro lado. Então, a área do setor circular de ângulo θ vai ser o raio ao quadrado vezes θ dividido por 2. Certo? No nosso caso aqui, então, no caso, né, se eu tiver θ igual a 2π sobre 3, a área vai ser o quê? A área, então, do setor circular 2π sobre 3, que é 120 graus, vai ser o raio ao quadrado vezes 2π sobre 3 dividido por 2. Então, vai desaparecer esse 2, vou ficar com π r ao quadrado sobre 3. Certo? Então, pensando que a área do círculo todo é πr ao quadrado, eu estou de fato pegando 1/3 da área, né? Que é a área aí deste setor circular. Já que o ângulo é 1/3 do ângulo central, então a área é 1/3 da área do círculo. Então, sempre, né, são mantidas aí essas proporções, né? Então, para um setor circular é bem simples aí, calcular comprimento e área. E aí, uma outra região que aparece, então, de novo, deixa eu... Um outro subconjunto possível, assim, de uma circunferência é a gente pegar um segmento, que é o que a gente chama de uma corda, né, AB, e olhar para essa região aí. Então, essa pequena calotinha é chamada de um segmento circular. Não gosto muito desse nome, porque segmento, a gente está acostumado, né, a ser o segmento, pedaço de reta compreendido entre 2 pontos. Mas como ele delimita aí esse pedaço do disco, da circunferência, então é chamado de segmento circular. Bom, então como se determina a área e o comprimento do arco aqui de um segmento circular? Então, a gente vai precisar do setor circular. Ó, pegue aqui o centro da circunferência e trace aí esses 2 raios, né? O OA e o OB. Então, aqui eu tenho raio, raio. Então, com isso, nós obtemos um setor circular, né? O setor circular OAB, que tem esse ângulo central aí, vamos chamá-lo, sei lá, θ AB, né? Bom, então, o comprimento do setor desse segmento circular, vamos colocar aqui, comprimento do AB, segmento circular, vai ser, como antes, o comprimento do setor circular, certo? Então, é a mesma coisa de antes, depende aí desse θ, vai ser simplesmente, como nós vimos, R vezes o θ, AB, certo? E a área vai ser a área do setor circular, aqui, menos a área desse triângulo aí, que é um triângulo isósceles, certo? Então, o comprimento é o mesmo do setor circular, e aí a área, então, do segmento circular AB vai ser a área do setor circular, vamos colocar
Não tem uma notação muito boa para isso. Vou colocar, bom, a área vou colocar aqui, do setor circular menos a área do triângulo OAB. Certo? E aí a gente consegue achar a área desse triângulo OAB em função do ângulo central. Inclusive é algo que aparece aí nos exercícios, é uma ideia bem parecida, ó. Como é um triângulo isósceles, a gente traçar aqui a altura, a gente está dividindo esse ângulo central em dois ângulos iguais, né? Que é metade do ângulo central. Bom, e aí a área vai ser o que então, né? Vamos desenhar aqui do lado. Peraí, vou só deixar a área do setor circular. No caso, são esses cálculos que são usados para calcular aquelas figuras com a área pintada, né? Isso, que tá lá no finalzinho da lista, né? Então, olhando aqui para esse triângulo isósceles, né? O OAB, ó. Então, esses dois ângulos aqui, eles medem, bom, metade do ângulo central. Então, o θ, pera lá, não vai caber aqui. Então, esse ângulo mede metade do ângulo do setor circular, né? Assim como esse outro ângulo aqui. Bom, então, agora, de novo, uma questão de trigonometria, porque esse cateto azul aqui, vai ser o quê? É como se fosse o apótema, né? No caso do polígono regular. Aqui não é um polígono regular, gente, é só um triângulo isósceles. A altura desse triângulo isósceles é o quê? É R vezes o cosseno desse ângulo, né? Porque o cosseno desse ângulo é esse cateto dividido por R. Então, vou chamar aqui esse Hzinho é o quê? R vezes o cosseno da metade do ângulo central aí. Do ângulo do setor circular, o ângulo desse segmento circular também. Ok, e esse outro cateto aqui mede o quê? Mede o raio vezes o seno, porque o seno deste ângulo é o cateto oposto dividido pelo raio. Então, vamos isso aqui chamar de quê? Sei lá, Bzinho. Então, na verdade, Bzinho sobre 2, né? Suponha que o Bzinho seja o comprimento do segmento AB. Então, aqui eu tenho Bzinho sobre 2. É o quê? É R vezes o seno da metade do ângulo aqui, né? Ok, então, qual que é a área? Bom, a área do setor circular, a gente já sabe, né, que é R ao quadrado vezes, então, o ângulo θ dividido por 2. Eu vou tirar esse AB só pra gente não se confundir, tá, gente? O ângulo aqui é o θ, então eu tenho θ sobre 2 e θ, bom. Menos, então, a área do triângulo OAB. Qual que é a área do triângulo OAB? O Bzinho vezes a altura dividido por 2, né? Então, Bzinho vezes a altura dividido por 2. Certo? Então, a área do segmento circular AB, que é o que nós queremos, né? Vai ser R ao quadrado θ sobre 2 menos... Bom, veja bem, né? O Bzinho, ele é 2 vezes R seno θ sobre 2, né? Pera, deixa eu escrever aqui embaixo, porque não vai caber aqui. Então, aqui, ó, continuando aqui. A área do segmento circular vai ser a área do setor circular, menos, então, a área do triângulo, que é, bom, o Bzinho é 2 vezes R seno de θ sobre 2, vezes a altura, que é R cosseno de θ sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Só que em vez de eu cancelar esse 2 com esse 2, a gente vai usar aquela identidade trigonométrica, né? Que, bom,
esse r ao quadrado junto, mas aqui, ó, 2 vezes seno θ sobre 2 cosseno θ sobre 2 vai ser, só lembrando aqui, né, que, exato, o seno de 2α é 2 seno alfa cosseno alfa, certo? Que é exatamente o que eu tenho aqui, o meu alfa é θ sobre 2. Então, quando eu faço 2 vezes seno θ sobre 2 cosseno θ sobre 2, eu vou ter o seno de 2 vezes θ sobre 2, ou seja, seno θ. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é r ao quadrado vezes θ menos r ao quadrado vezes seno θ. Tudo isso sobre 2. Ou seja, posso colocar esse r ao quadrado em evidência, que multiplica θ menos seno θ. Então, essa é a área do setor circular. Perdão, segmento circular. Da calotinha ali. Certo? Só lembrando, então eu juntei esse 2 com esse seno, com esse cosseno, para virar o seno de θ, usando esta identidade trigonométrica aqui. Tá? Então, não são coisas que vocês precisam decorar não, tá, pessoal? É só assim, saber deduzir, né? Se preciso for que a área da calotinha é a área do setor circular, que a gente sabe calcular, menos a área desse triângulo isósceles, que a gente usa trigonometria para calcular. Então, a gente consegue escrever em função do ângulo central. Tem que escrever em função de alguma coisa, né? No caso do raio e do ângulo central. Tá? Então, esse é outro tipo aí de subconjunto da circunferência. Deixa eu colocar aqui do lado. Então, a área desse segmento vai ser r ao quadrado sobre 2, que multiplica θ, menos seno θ. E aí, o último conjunto que a gente vai ver, o último tipo, assim, são os anéis ou coroas circulares. Que são o seguinte. Posso apagar aqui, gente? Alguma dúvida? Então... Tranquilo, senhora, por enquanto. Tá. Vou pegar aqui. Então, deixa... Aí, ok. Que são os... Anel ou coroa circular. É bem simples. Considere que eu tenho duas circunferências de mesmo centro e raios distintos, certo? Então, eu tenho um pequeno raio, Rzinho, da circunferência menor, e um Rzão da circunferência maior. Então, a região entre essas duas circunferências é chamado de um anel ou coroa circular. Certo? Bom, e aí a área, né? Bom, é simplesmente a área da circunferência maior menos a área da circunferência menor, que dá então π vezes Rzão quadrado menos Rzinho quadrado, né? E aí a gente pode misturar os conjuntos. Por exemplo, se eu tiver um setor circular, vamos supor, aqui, de ângulo θ. Então, a interseção desse setor circular com uma coroa circular, né, vai dar aqui um pedaço aí da coroa, um setor de coroa circular, digamos assim. E aí vocês podem deduzir fórmula para a área e, enfim, pro perímetro, né, como se a gente tivesse aqui algo assim. Então, como vocês encontrariam a área e o perímetro dessa região? Deixo aí para vocês pensarem. Né? Em função do raio e do ângulo. Sempre vai estar em função de alguma coisa. No caso aqui, raio e o ângulo central. Vamos
supor que seja θ. Θ, vou deixar aqui do lado de fora, mas tá? Enfim, então esses são os subconjuntos e que costumam aparecer mais assim nos nossos estudos, tá? Bom, então agora eu quero voltar um pouquinho a falar do círculo trigonométrico, que eu falei um pouco a aula passada, porque vocês veem, né? A gente está sempre usando a trigonometria em um triângulo retângulo, né? Então, quando a gente tem um triângulo retângulo e um ângulo aqui, no nosso caso, né? A gente está sempre chamando de θ ou θ sobre 2, enfim, vai depender do nosso contexto. Então, se aqui for o raio, né? A gente está vendo sempre esse triângulo retângulo inserido dentro de uma circunferência. Então, a hipotenusa costuma ser o raio. O que nós temos é que os catetos, né, são R seno θ e R cosseno θ. Né? Essa é a trigonometria clássica, assim, no triângulo retângulo. Mas a gente pode levar essa trigonometria para o círculo trigonométrico. E aí, as nossas funções, né, o seno e o cosseno, que antes estavam definidos para ângulos dentro de um triângulo, então ângulos entre 0 e 90 graus, né? Agora a gente pode estender e considerar ângulos maiores, menores, inclusive ângulos negativos. Certo? Então, vamos lá. Tá bom, então vamos relembrar aqui o círculo trigonométrico. Eu até tinha tentado fazer uma coisa, deixa eu ver se eu vou conseguir usar um compasso adaptado aqui, né? Então, só para desenhar. Ai, não sei se vai dar, não é tão simples, mas... Ih, bom, errei aqui embaixo. Tá bom, né? Mais ou menos. Ok. Então, essa é o nosso círculo trigonométrico. Pera lá, cadê? Que eu tenho uma régua aqui também. Mais ou menos por aqui o centro, então... Então, o círculo trigonométrico, né? A gente está pensando na circunferência de raio 1, então essa circunferência, né, tem a equação x² mais y² igual a 1, tá? E pensem que aqui são os eixos x, y do plano cartesiano. Então, a gente havia marcado, né, na aula passada, alguns valores, os ângulos, né? Principalmente, ó, então, sempre os ângulos medidos em relação ao eixo x positivo, ao semi-eixo x positivo. Então, como é que a gente marca? Assim, vendo no olho, né, sem usar transferidor. Divide este arco em 3, mais ou menos assim, e esse arco do meio divide na metade. Então, esses valores são os arcos notáveis. Aqui, π sobre 6, né, é 30 graus. É 2π sobre 6, que é π sobre 3. 3π sobre 6, que é o π sobre 2. 90. Certo? E esse daqui é o π sobre 4, que é o 45 graus. Então, todos esses ângulos medidos a partir daqui, né? Do ângulo x, inclusive, claro, o próprio π sobre 2. E aí, a gente faz a mesma coisa para os outros 4
arcos. Então, divide em 3, certo? E o do meio divide em 2. Então, meio que no olho, assim, né? Acho que aqui vem um pouco de aqui, mais pra cá. E vamos contando esses ângulos. Cada arco entre dois pauzinhos vermelhos mede 30 graus, ou seja, π sobre 6, né? Incluindo aqui os semi-eixos. Então, ok. π sobre 6, 2π sobre 6, 3π sobre 6, 4π sobre 6, que é 2π sobre 3, que é o 120, né? 2 vezes 60. 5π sobre 6, 6π sobre 6, π, né? 180. 7π sobre 6, 8π sobre 6, que é 4π sobre 3, né? Simplifica. 4π sobre 3, 9π sobre 6, que é 3π sobre 2. 9π, 10π sobre 6, que simplifica, fica 5π sobre 3, 11π sobre 6. 2π. 12π sobre 6, 2π. Então, começou do zero. Vejam, o zero eu tô lendo como se eu tivesse um ângulo zero, tô aqui em cima, e o 2π aqui embaixo, quer dizer, dei a volta completa. Mas é o mesmo ponto sobre a circunferência, né? Esses dois ângulos marcam o mesmo ponto sobre a circunferência. Então, cada um desses ângulos que eu marquei estão marcando pontos na circunferência, né? Vou só terminar aqui o π sobre 4. π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4, 6π sobre 4, 7π sobre 4, 8π sobre 4. Recomeça. Então, esses são os arcos notáveis. O que eu quero dizer com arcos notáveis, né? Quero dizer que são os pontos que a gente conhece os valores, os ângulos que a gente conhece os valores de seno e cosseno. Então, por exemplo, este ponto aqui, quais são as coordenadas dele no plano cartesiano? Bom, então é o que eu digo, aí a gente tem que olhar para este triângulo retângulo aqui, ó. Tal que esse ângulo, este ângulo é o ângulo π sobre 6, 30. Então, ó, né? Aqui o circunferência de raio 1. Então, se o raio é 1, a altura é o seno e a base desse triângulo retângulo, este cateto, é o cosseno. Então, esse ponto, ele vai ter coordenadas, o ponto, né, em si, vai ter coordenadas cosseno de π sobre 6, cosseno 30, seno de π sobre 6, seno 30. Ou seja, cosseno 30 é raiz de 3 sobre 2, seno 30 é 1/2. Então, as coordenadas do ponto são os valores de cosseno e seno do ângulo, né, sobre o círculo trigonométrico. E assim por diante. Então, esse ponto vocês podem verificar, né? Claro que raiz de 3 sobre 2 ao quadrado mais meio ao quadrado é igual a 1. Né? Vamos ficar com 3 sobre 4 mais 1 sobre 4, que é 4 sobre 4, que é 1. Certo? E assim por diante. Então, as coordenadas desse ponto aqui, né, vão ser seno π sobre 4, cosseno π sobre 4, 45. Então, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Ou 1 sobre raiz de 2, né, se você preferir. As coordenadas desse ponto vão ser cosseno π sobre 3, seno π sobre 3. E assim por diante. O que passa a ser interessante é que agora, por exemplo, faz sentido eu
olhando, pensando no cosseno e o seno como, vão ser as coordenadas do ponto, né, que é marcado por esse ângulo no círculo trigonométrico, eu posso estender o conceito de seno e cosseno para ângulos maiores que 90. Certo? Então, veja bem aqui, ó, por exemplo, o ângulo 5π sobre 6 aqui. 5π, que ângulo é esse em graus? Né? Primeiro vamos ver isso. Então, o ângulo 5π sobre 6 em graus, veja, é 5 sobre 6 de π, certo? Então, vai ser 5 sobre 6 de 180, a medida em graus. Então, 180 dividido por 6, 30 vezes 5, 150 graus. Então, cosseno e seno de 150. Bom, vejam que aqui entra a simetria do círculo trigonométrico. Então, nesse sentido, ó, ele vai ter a mesma altura. Se eu olhar para este triângulo retângulo aqui, ó. Se eu olhar para este triângulo retângulo, ele é o reflexo deste de cá, certo? Então, o seno de 5π sobre 6 vai ser igual ao seno de π sobre 6, meio. E o cosseno tem o mesmo módulo, mas aqui ele tem sinal negativo, porque esse ponto está no segundo quadrante. E no segundo quadrante, x tem sinal negativo. Certo? Então, faz sentido agora eu falar isso. Bom, o seno de 5π sobre 6, né, que é 150, é a mesma coisa que o seno de π sobre 6. Porque, né, esses dois pontos aqui, no plano cartesiano, eles têm a mesma coordenada y. Agora, o cosseno de 5π sobre 6 é menos o cosseno de π sobre 6. Certo? Porque esse triângulo, esse cateto, mede a mesma coisa que esse cateto, mas esse ponto, por estar no segundo quadrante, tem sinal negativo. Certo? Então, a gente, as coordenadas desse ponto, né, serão, vou colocar aqui, menos raiz de 3 sobre 2, 1/2. Então, cosseno de 5π sobre 6, seno de 5π sobre 6. Tá? E assim por diante. Então, por exemplo, agora o 11π sobre 6 aqui. O 11π sobre 6, vamos olhar, vou colocar ele de rosinha aqui embaixo, mas vamos olhar para esse triângulo retângulo aqui. Esse aqui. Então, vejam, agora eu refleti esse nosso triângulo vermelho, né, em torno do eixo X. Então, vejam, eles têm o mesmo cateto aqui de base. Então, o cosseno deste ângulo, né, é igual. Eles têm a mesma coordenada X, ó. Esses dois pontos têm a mesma coordenada X. Mas a coordenada Y desse daqui agora é negativo, porque ele é um ponto no quarto quadrante. Então, a coordenada vai ser negativa. Então, deixa eu colocar aqui, ó, cosseno 5π sobre 6. Então, bom, então, nós temos o cosseno de 11π sobre 6 é igual ao cosseno de π sobre 6, né? Eles têm a mesma coordenada x, esses dois pontos, só que agora o seno de 11π sobre 6 é menos o seno de π sobre 6. Porque ele está no quarto quadrante, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Então, as coordenadas desse ponto vão ser, bom, o x é igual, raiz de 3 sobre 2, só que agora o y é negativo, menos meio. Tá? E o quarto ponto aí que falta é o 7π sobre 6. Então, a gente considera agora este triângulo
retângulo aqui. Esse aqui também é retângulo, esqueci de colocar. Então, veja, esse triângulo retângulo, ele tem os mesmos catetos em medida, né, do nosso triângulo original, só que este ponto aqui está no terceiro quadrante, onde x e y são ambos negativos. Então, o cosseno e o seno deste ângulo aqui vão ser negativos. Então, esse ponto ele tem coordenadas menos raiz de 3 sobre 2, menos meio, que são o cosseno e o seno de 7π sobre 6. E aí a gente pode fazer para os outros arcos. Deixo aí é um belo de um exercício, fazer para todos os 4 ligados aos outros, né? Π sobre 3, 2π sobre 3, 4π sobre 3 e 5π sobre 3. Π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4, 7π sobre 4. Escrevi aí cosseno e seno desses ângulos todos. Certo? Então, só para completar aqui a coisa. Quais são esses ângulos, né, gente? Esse ângulo aqui é o 150, né? Cada incremento aqui é 30, certo? Então, 150, 180, 210 graus, né? 240, 270, 300, 330 graus, esse daqui. Né? 360, que seria o 2π. Mas vamos ir acostumando com as medidas em radianos. Π sobre 6, 5π sobre 6, etc. Certo? Então, gente, tem muitas coisas que a gente pode fazer no círculo trigonométrico e aí, de fato, a trigonometria ela fica bem mais rica. A primeira coisa é, de fato, expandir, assim, né? Definir cosseno e seno de ângulos maiores que 90 graus. Certo? Bom, outra coisa que a gente pode fazer por exemplo, esse ângulo 11π sobre 6, ele é o ângulo que a gente obteve quando eu medi a partir do eixo x positivo, indo no sentido anti-horário, né? Que é o sentido positivo. Então, a gente veio daqui, todo este ângulo mede 11π sobre 6. 11π sobre 6. Agora, esse ponto com essas coordenadas é o mesmo ponto se, em vez de eu ir no sentido positivo, eu tivesse ido do eixo x no sentido negativo aqui, ó. Então, no sentido negativo, eu só andei π sobre 6 para o sentido negativo. Então, como eu andei π sobre 6 para o sentido negativo, eu vou colocar um menos aqui. Esse menos está dizendo que eu fui no sentido contrário. Gente, o sinal de menos, em termos de posição, ele é isso, ele é o sentido contrário. Mesmo na reta, veja bem, se eu tiver aqui o 0, aqui eu tenho 1, quer dizer, eu andei uma unidade no sentido positivo, se a minha reta estiver orientada aqui, como sempre orientado, né, virado para a direita. O menos 1 eu andei uma unidade no sentido negativo, então eu coloco esse menos 1 aqui. Então, 2 menos 2, eu andei 2 unidades no sentido negativo. Certo? Então, esse sinal de menos aqui só está indicando que eu andei π sobre 6 no sentido negativo, que é o horário. Então, para nós aqui, tá? O sentido positivo é o anti-horário. Isso é uma convenção também, tá? Que o sentido positivo é o anti-horário e o sentido horário é o sentido negativo. Então, se eu girar em qualquer, né, eu acrescento esse sinal. Então, ó, por exemplo, o 7π sobre 4. O 7π sobre 4, eu andei 7π sobre 4 no sentido positivo, que é o anti-horário. Então, eu andei todo esse ângulo aqui. Agora, eu poderia ter andado π sobre 4 no sentido negativo. Não poderia? Então, esse ponto é também
o ponto marcado pelo ângulo menos π sobre 4. Que eu andei π sobre 4, só que no sentido negativo. Então, esse daqui vai ser qual? Ora, eu andei 5π sobre 3 no sentido positivo, mas no sentido negativo eu andei apenas π sobre 3 no sentido negativo. Então, menos π sobre 3. 3π sobre 2. 3π sobre 2, bom, eu andei 90, 90, 90, né? 270. Ou eu andei 90 graus, π sobre 2, no sentido negativo. Então, aqui, menos π sobre 2. Então, no círculo, né, a gente pode girar no sentido positivo ou no sentido negativo, tá? E aí, quando isso acontecer, a gente vai dar o sinal negativo para o ângulo. Então, eu tenho cada ponto aqui no círculo trigonométrico pode ser marcado por infinitos ângulos, não é um único ângulo, certo? Então, 11π sobre 6 menos π sobre 6, eu poderia ter dado uma volta completa e parado no 11π sobre 6, ou ter dado uma volta completa no sentido negativo e parado no menos π sobre 6. Eu posso ficar dando voltas. Cada volta é um 2π, né, que é 360, que eu acrescento ao meu ângulo, num sentido ou no outro. Mas o que sim é verdade é o seguinte, ó, se eu somar esses dois ângulos, somar não, né, no caso, se eu fizer, se eu subtrair, se eu fizer 11π sobre 6 menos π sobre 6, isso aqui me dá o quê? 12π sobre 6, que é 2π. Se eu fizer, né, subtrair esses dois ângulos agora, ó, 7π sobre 4 menos π sobre 4, 7π mais π, 8π sobre 4, 2π. 5π sobre 3 e menos π sobre 3, menos π sobre 3, isso aqui vai dar 2π. E aqui, idem, 3π sobre 2 menos π sobre 2, 2π também. Então, sempre que eu tiver um ponto e ele for dado por diferentes ângulos, dependendo do número de voltas que eu dei aí no círculo, a diferença, o delta, né, entre os ângulos vai ser sempre um múltiplo inteiro de 2π, que é o número de voltas completas que eu tenho que dar, certo? O que eu quero dizer? Se eu tiver no ângulo 11π sobre 6 e quiser pensar no ângulo menos π sobre 6, eu teria que dar uma volta completa no sentido negativo. Uma volta completa. Por isso aqui, 2π. Então, esses ângulos, eles podem ser infinitos, mas a diferença entre eles é sempre um múltiplo inteiro de 2π. O que eu quero dizer? Olha só, volta aqui para o π sobre 6. Quando eu marquei todos esses ângulos, eu fui saltando, né? Então, π sobre 6, 2π sobre 6, 3π sobre 6, etc. 11π sobre 6, 12π sobre 6. Qual seria o próximo aqui, se eu continuasse minha volta? 13π sobre 6. 14π sobre 6, 15π sobre 6, etc. Entendeu? Então, ó, se eu der uma volta completa e mais π sobre 6, eu tenho o ângulo 13π sobre 6, que me marca o mesmo ponto. A diferença entre esses dois é 2π. Ou π sobre 4. π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, etc. 7π sobre 4, 8π sobre 4, 9π sobre 4. 10π sobre 4, 11π sobre 4, 12π sobre 4, e assim por diante. Eu posso ficar dando voltas no círculo trigonométrico. A diferença sempre vai ser o múltiplo inteiro de 2π. Tá? Então, vou limpar aqui um pouco o desenho.
Então, agora eu vou fazer um teta qualquer, tá? Eu marquei aqui os arcos notáveis, deixo aí de exercício para vocês acharem os valores, depois eu coloco isso numa lista, tá? Acharem os ângulos aí desses arcos notáveis. Agora vamos fazer um estudo por um teta qualquer. Antes de eu apagar, pessoal, alguma pergunta? Vocês já tinham visto isso do círculo trigonométrico? Deixa eu ver. Ah, pô, podia ter me falado então, gente. Teria pulado essa parte. Bom, mas vamos lá. É porque tá no plano de ensino da disciplina, então... Tá. Volto aqui então para o círculo. Deixa eu ver se eu consigo desenhá-lo de novo aqui. Quando chega aqui na minha mão... Bom, então vamos ver aqui. Ah, tá bom. Então, que bom, Maria Alice. Não tinha visto, pelo menos não, né? Alguém tá vendo algo novo. Então, ó, agora vamos fazer o seguinte. Aqui, então, se eu tiver um ângulo θ qualquer, né, no círculo de raio 1, o que nós estamos dizendo, então, é que as coordenadas desse ponto no plano cartesiano são cosseno θ, seno θ, né? Porque aqui é uma circunferência de raio 1. Ok. Então, gente, o que eu disse para vocês, né, é o seguinte: a partir desse ponto, a gente tem outros 4, que seriam os vértices aí desse quadrado, né? Certo? Então, né, que a gente fez, por exemplo, com o π sobre 6, certo? Então, se a gente pegar aqui este triângulo retângulo e refletir, né? Aqui eu vou ter o mesmo triângulo retângulo refletido em torno do eixo Y, certo? Posso refleti-lo em torno do eixo X. Meu desenho não está exatamente igual, mas vamos fingir que são iguais esses 4 aí, tá? É porque esse ângulo ficou um pouco fora do lugar, né? Pera lá, deixa eu... chegar um pouquinho pra cá. Tá. Vamos consertar aqui. É porque depois fica gravada, aí não, vou ficar chateada se ficar gravado torto. Então, aqui eu tenho, ó, meu ângulo θ, tá? E aí, quando a gente reflete, né, encontramos esses... Então, bom, quais são as coordenadas desses outros pontos aqui, certo? Lembrando, então aqui, né, x, nós estamos no plano cartesiano, então no primeiro quadrante, x e y positivos, certo? Aqui no segundo quadrante, ó, o x é negativo e o y é positivo. Então, esse ponto, ele vai ter coordenadas menos cosseno θ, seno θ. Certo? Porque, né, é a mesma coordenada y, mas o x é negativo. No terceiro quadrante, este ponto vai ter coordenadas menos cosseno θ menos seno θ, né? E no quarto quadrante, esse ponto vai ter coordenadas, o x é positivo, então cosseno θ, e o y é negativo, menos seno θ.
Em termos de ângulos, veja bem, gente, ó. Qual que é esse ângulo aqui? Bom, como eu refleti esse triângulo retângulo, esse ângulo mede θ. Então, esse ângulo mede π, que é 180, menos esse ângulo daqui, que é θ. E, né, esse ponto a gente está medindo a partir do eixo X, sabe? Então, o que eu estou concluindo aqui? Olha, que o ângulo que marca esse ponto aqui é este ângulo, que é π menos θ, 180 menos θ. Então, essas coordenadas são também cosseno e seno desse ângulo. Então, isso é cosseno de π menos θ, seno de π menos θ. Então, a gente vai deduzindo essas identidades trigonométricas que vocês talvez tenham visto em GeoQuant 1 ou em algum outro lugar. Depois eu vou escrevê-las aqui embaixo, tá? Só estou primeiro usando o círculo trigonométrico. Mas entenderam qual a ideia? Ó, por um lado, as coordenadas desse ponto são menos cosseno θ e seno θ, porque esse ponto é uma simples reflexão deste daqui em torno do eixo Y. Vamos dar um nome para esse ponto. Vou chamar esse ponto de P. Então, as coordenadas de P são cosseno θ e seno θ. Fiz a reflexão aqui. Vou chamar esse ponto de P'. As coordenadas de P', por um lado, são menos cosseno θ, seno θ. Mas, por outro, são cosseno de π menos θ, seno de π menos θ, porque esse ângulo é π menos θ. E assim por diante. Ó, aqui, esse daqui agora, aqui embaixo. Então, por um lado, esse ponto, vamos chamar ele de P duas linhas. Esse P duas linhas é a reflexão do P em torno do eixo X. Então, as coordenadas dele são o mesmo X e o Y negativo, né? Porque eu refleti o P em torno do eixo X. Então, mantenho o X, troco o sinal do Y. Tá? Agora, por outro lado, qual que ângulo é esse aqui? Esse ângulo é simplesmente o menos θ. É o mesmo ângulo θ, só que no sentido contrário. Então, ele é menos θ. Então, por outro lado, as coordenadas do P segunda são também cosseno de menos θ, seno de menos θ. Tá? Porque o ângulo que marca o ponto P duas linhas é o menos θ. E aqui agora, esse daqui, ó, vou chamar esse aqui de P três linhas, esse ponto. P três linhas. Esse ponto, se eu traçar aqui esse raio, ó, eu andei θ mais π, mais todo esse ângulo raso aqui. Θ mais π. Então, o ângulo que marca esse ponto aqui é o ângulo θ mais π. Então, as coordenadas dele também são cosseno de θ mais π, seno de θ mais π. Tá? Então, a gente, por causa dessa propriedade de eu refleti o ponto e eu somei 180, né? Somei π aqui no ângulo, a gente deduz várias identidades trigonométricas. Olha só. Então, por exemplo, o que eu posso dizer, ó? Cosseno de menos θ é igual a cosseno θ, né? Que é o caso aqui quando eu comparo essas coordenadas do ponto P segunda. Seno de menos θ é menos seno de θ, que é o caso, né? Quando eu, de novo, comparo as coordenadas aqui do P segunda. Tá legal? Que mais, ó? Que eu posso, comparando aqui agora, então, cosseno de θ menos π, cosseno de, π menos θ é igual a menos cosseno θ,
seno de π menos θ é igual a seno de θ. Comparando as coordenadas aqui do ponto P', né, que é a reflexão do P em torno do eixo Y. Então, tenho essas duas identidades, e aqui vou ganhar mais duas identidades. Ó, então, cosseno de π mais θ é igual a menos cosseno θ, e seno de π mais θ é igual a menos seno θ. Né? Troca o sinal quando eu faço uma rotação de um ângulo π. Então, o antípoda, né? Esses dois pontos P e P3' são antípodas, ou seja, eles são um diâmetro, né, da circunferência. Então, troca o sinal do seno e cosseno deles para qualquer par de pontos antípodas. E, por último, acho que a gente pode dizer também, ó, se eu der uma volta completa, se eu andar θ mais 2π, eu venho parar aqui no P de novo. Não é isso que a gente viu, né? Quando eu dou uma volta completa, eu paro aqui. Se eu der uma volta completa para o outro lado, eu paro aqui também. Então, é verdade que o P, ele também é cosseno de θ mais 2π, seno de θ mais 2π, as coordenadas dele. Opa, saiu ali do frame. Vou colocar aqui em cima, peraí. Aqui, ó, vamos colocar aqui em cima. As coordenadas do ponto P também são cosseno de θ mais 2π, seno de θ mais 2π. Né? Porque se eu der uma volta completa, eu paro no mesmo ponto ali. E, na verdade, essa igualdade aqui a gente pode generalizar. Onde que eu vou escrever? Peraí. Não, porque ela é muito importante, isso que eu quero escrever para o cosseno e para o seno, mas não está cabendo. Talvez... Tá. Eu vou apagar aqui essa daqui, ó. Tá? Porque essa daqui a gente já escreveu, tá aqui, né? Enfim. Então, comparando essas duas aqui, ó. O que a gente vê? Se eu fizer cosseno de θ mais 2π vezes k, onde k aqui é um número inteiro qualquer, isso daqui sempre vai me dar cosseno θ, porque k é o número de voltas que eu dei. Se o k for positivo, o número de voltas que eu dei no sentido anti-horário. Se o k for negativo, o número de voltas que eu dei no sentido horário, que é o negativo. Mas se for qualquer que seja, eu volto para o mesmo ponto, porque eu dei k voltas, né? K voltas completas. E seno de θ mais 2π vezes k é seno de θ. Isso aqui para k inteiro, qualquer k inteiro, fazendo essa convenção como eu falei. Se o k for positivo, voltas no sentido anti-horário. Se k for negativo, voltas no sentido horário. Certo? Então, essa propriedade aqui nos diz que as funções, né, seno e cosseno, que antes estavam definidas apenas de 0 a π sobre 2, né, num triângulo retângulo, para ângulos aí entre 0 e 90 graus, agora elas passam a ficar definidas para todo x, para todo o x real, porque basta eu ver onde que esse ângulo, né, qual ponto no círculo trigonométrico ele está marcando, enfim, e aí eu conheço ali seno e cosseno dele. Então, essa é a propriedade que estende as funções seno e cosseno para todos os números reais.
Todos os valores reais a gente consegue calcular o seno e o cosseno, inclusive os negativos. Tá bom? E também nos dizem que essas funções, seno e cosseno, são periódicas. Ou seja, elas têm um período que é 2π. A cada 2π elas repetem os valores. Certo? Então, claro, depois tem-se um estudo lá que se pode fazer de funções que a gente não vai fazer muito aqui em geometria. Em geometria a gente vai ficar mais com a geometria e não, né? O estudo de funções, isso aí é coisa depois para cálculo, etc. Tá legal? Mas todas essas propriedades de seno e cosseno a gente deduz do círculo trigonométrico. Tá? Que mais que eu posso falar para vocês? Ok, essas propriedades já falei. Bom, além do seno e do cosseno, tem uma outra função trigonométrica, né, que é a tangente. Então, vamos ver aqui. Alguma pergunta, gente? Certo. Tranquilo, senhora, por enquanto. Tá. Então, tá. Então, bom. Vamos ver se eu consigo aproveitar aqui. Nada. Vamos limpar. Bom, vou tentar desenhar aqui. Meio achatado, mas enfim. Vai ter que dar. Tá. Então, novamente aqui, vamos pegar um ângulo qualquer, né? Um ângulo θ aqui, né? Então, esse ponto, como a gente estava chamando, vamos continuar chamando P. Ele tem coordenadas cosseno θ, seno θ, né? Como vimos. Bom, então, o que a gente pode fazer esse ponto aqui tem coordenadas 1, 0. Né, no plano cartesiano, x igual a 1, y igual a 0, o que, né, vejam, né, o cosseno de 0, seno 0, assim como o cosseno 2π, seno 2π, cosseno 4π, etc. Né? Todos os múltiplos pares de 2π tem cosseno igual a 1, seno igual a 0. Assim como esse ponto, né, que é o ponto menos 1, 0, né? O ângulo aqui é o ângulo π, certo? Então, isso é o quê? Isso é cosseno π, seno π. Né? Opa, saiu ali de frente. Tá, cosseno π, seno π, que ou cosseno 3π, seno 3π, cosseno menos π, seno de menos π, né? Se a gente olhar o menos π como sendo esse ângulo aqui, enfim. Só aproveitando. Então, por este ponto, a gente vai pegar a reta tangente à circunferência, daí o nome. Então, essa reta, ela é a reta vertical x igual a 1, né? É paralela aí ao eixo y. E aí, a gente prolonga esse raio aqui, até ele bater em um ponto P', ali na reta x igual a 1. Então, nós temos esses dois triângulos retângulos, né? Cujo cateto, sabemos que medem cosseno θ e esse cateto aqui, seno θ, certo? E temos o triângulo retângulo maior aí, esse outro. Vamos chamar esse ponto aqui de Q e este ponto aqui, o 1, 0, Q'. Né? Só pra gente... Bom,
Vamos colocar Q' e P' de vermelho. Estão ambos sobre a reta x igual a 1. O Q' é o ponto 1, 0 mesmo. Tá? Vamos colocar aqui Q'. Tá bom, então, gente, vejam que esses dois triângulos são semelhantes, né? Então, o triângulo OPQ é semelhante ao triângulo OP'Q'. Nessa ordem, né? O vértice O vai no vértice O, o P, P'E e o Q, Q'E. Então, o que nós temos, né? Nós temos que P'E, né, que é este cateto, está para o OQ', assim como PQ está para OQ. Bom, P'Q' está para 1, né, que o OQ' é um raio dessa circunferência, que é 1, assim como, então, seno θ está para cosseno θ. Ou seja, né, P'Q' mede seno θ sobre cosseno θ, que é o que nós chamamos de tangente θ. Então, a medida deste cateto aqui é tangente θ. Né? Acho que a gente já tinha visto isso um pouco a aula passada, não me lembro. Certo? Bom, e o que nós observamos imediatamente, né? Tem mais uma semelhança aí, que a gente pode fazer, ó. Né? Então, este cateto mede tangente θ. O cateto base mede 1, que é o raio da circunferência. Né? Esse cateto aqui do triângulo OP'Q'. Bom, e quanto que mede a hipotenusa desse triângulo? Então, de novo, fazemos uma semelhança. Ó, vamos lá. A hipotenusa, vamos lá. OP' está para OQ', assim como a hipotenusa do triângulo azul, OP, está para este cateto OQ. Bom, então, quem é OP'? Justamente quem nós queremos, né? Está para OQ', que é 1, né? Assim como OP. Agora, OP também é 1, né, gente? Que é o raio aí da circunferência. Então, assim como 1 está para OQ, que é cosseno θ. Ou seja, OP' é 1 sobre cosseno θ, que é o que a gente chama de secante θ. Secante é 1 sobre o cosseno. Né? Secante porque essa reta OP corta, né? É secante a reta x igual a 1. Então, é isso que nós obtemos. E, bom, como a gente tem, então, esse triângulo, vamos colocar aqui, vou colocar ele do lado, separadinho aqui, esse triângulo vermelho, que é OP'Q', né? Que aqui é 1 tangente θ, secante θ, como nós vimos. Então, olhando para aplicando Pitágoras nesse triângulo, nós obtemos, né, que 1 ao quadrado mais tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ, que é uma identidade trigonométrica, né, conhecida também. Certo, gente? E aí, todo o estudo que a gente fez para seno e cosseno, a gente pode fazer para tangente e secante, porque, por exemplo, só pensando no sinal, vamos pensando no quadrante, né? Quais são os sinais de seno e cosseno, a gente já sabe, agora tangente e secante. Então, veja bem, vou colocar aqui, ó, seno, cosseno, tangente,
secante. Só pra gente pensar em sinal. Bom, seno e cosseno no primeiro quadrante são positivos. Tangente, como é seno dividido por cosseno, também é positiva. Secante, como é 1 sobre cosseno, também é positivo. Então, no primeiro quadrante, tudo é positivo. Né? No segundo quadrante, então, nós temos seno positivo, cosseno negativo. Tangente, como é seno sobre cosseno, vai ser negativo. E secante, como é 1 sobre cosseno, vai ser negativo também. Né? No terceiro quadrante, vou colocar aqui, bom, o seno e o cosseno são negativos. Bom, a tangente, que é seno sobre cosseno, vai ser positiva. E a secante vai ser negativa, porque secante é 1 sobre cosseno. O cosseno é negativo no terceiro quadrante. E no quarto quadrante, nós temos seno negativo, cosseno positivo, tangente vai ser negativa, né, porque é seno sobre cosseno, e secante vai ser positiva, porque é 1 sobre o cosseno. Então, em termos de sinal, esses são os sinais aí de tangente e secante. Agora, vocês podem fazer aquela coisa, bom, se eu tiver, por exemplo, tangente de menos θ em relação a tangente θ, quanto vale? Secante de menos θ em relação a secante θ, entenderam? Vê aí, né, como se relacionam aquelas identidades que a gente deduziu para seno e cosseno, fazer algo parecido com secante e tangente, olhando aí os sinais, enfim. Tá? Mas o importante é entender, né, que existem aí também essas funções que são a tangente e a secante. Bom, a mesmíssima coisa a gente pode fazer para cossecante e cotangente. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o mesmo θ e aí vocês vão pegar a reta tangente ao ponto 0,1 e fazer esse mesmo argumento, só que com a reta horizontal aqui, y igual a 1. Tá? Eu vou montar a situação e deixo para depois vocês continuarem o argumento, tá? Eu tenho aqui as notas de aula, depois eu coloco também as notas de aula no Moodle. Vocês podem consultar, enfim. Então, vamos lá, ó. Posso apagar aqui? Tá bom. Ah, já tá acabando. Eu sempre acho que essa aula vai até às 10, gente. Desculpa, eu sei que vocês têm aula às 10. Bom, só vou montar aqui rapidinho e deixo pra vocês os detalhes, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Tem aí a circunferência, né? O círculo, tá? Então, peguem aqui o ângulo θ. Só que agora vocês vão pegar a reta tangente aqui ao ponto 0,1. Então, peguem a reta tangente, que é a reta y igual a 1, né? E prolonguem aqui esse raio. Certo? Então, vocês vão ter, de novo, outra semelhança. Vamos chamar da mesma forma, ó. Chame aqui O, né? P. Vamos chamar de P segunda, para não confundir com o P' do argumento anterior. Certo? Então, aqui, ó, vocês vão ter o Q segunda, perdão, o Q e aqui o Q, duas linhas. Então, vocês têm aí agora esses dois triângulos retângulos que também são semelhantes, certo? Só que aí a gente tá olhando, bom, para esse daqui, cujo esse cateto agora é seno θ, né? Este daqui é cosseno θ, e a gente quer descobrir quanto que vale este cateto e a hipotenusa do triângulo O, Q duas linhas, P duas linhas. Então,
novamente, né? A gente tem que o triângulo OPQ é semelhante ao triângulo OP duas linhas, Q duas linhas, certo? E por isso, usem isso então para descobrir quem são P duas linhas, Q duas linhas, quem é, tá? E OP duas linhas, quem é também. Certo? Porque o cateto, né, OQ duas linhas, vale 1. Então, são esses outros dois lados deste triângulo que eu quero que vocês descubram, né, usando aí semelhança com o triângulo OPQ, como nós fizemos para para tangente e para secante. Tá legal? Então, vamos ficar por aqui, pessoal. A sábado que vem não temos aula, né? Porque é Semana Santa, é um dia não letivo. Então, até daqui a 2 semanas. Tá? Dia 11. Até.